Treino em Foco responde, e hoje ajudando ao Fernando Vilas Boas sobre treinamento de força e hipertrofia. Acompanhe o vídeo. Bem, pessoal, como eu já falei na chamada do vídeo de hoje, o Fernando Vilas Boas ele tem uma estratégia de treinamento que, pelo que ele comentou para a gente, ele vai começar a treinar ou está treinando força pura na intenção de melhorar o seu nível de força para depois retomar um trabalho de hipertrofia. Então ele está usando uma técnica aí para, entendemos assim, pelo que foi colocado na mensagem do Fernando, uma técnica para tentar fazer uma variação, uma quebra de barreira de rendimento no trabalho de hipertrofia e com isso capitalizar um pouco mais de força para voltar a trabalhar o treino de hipertrofia buscando o aumento do volume muscular dele. Ele colocou vários pontos, eu anotei aqui no caderno, por isso que eu estou com o caderno aqui para poder conversar com vocês. Ele coloca esse treino de força, ele perguntaria qual então a frequência ideal desse treinamento de força, já que ele já treinava 3 vezes por semana cada grupo muscular, ele pergunta aqui qual seria a frequência ideal. Eu diria assim, Fernando, que como o treinamento de força ele é bem diferente do treinamento de hipertrofia, no quesito de quilagem até não, porque é muito próximo, embora no treinamento de força a quilagem seja mais elevada, você tem que perceber que os intervalos de descanso são bem maiores no treinamento de força. Consequentemente, você tem uma recuperação maior de uma série para outra. Outro dado importante é que você trabalha com um número de repetições máximas menor a cada série. Você trabalha com uma quilagem maior e muito provavelmente você vai trabalhar entre 5, 6, 7 repetições máximas por série. Isso não entra tanto na fonte da glicose anaeróbia, fica mais na fonte da fosfocreatina e você tende a produzir uma menor acidose muscular do que teria quando se treina o trabalho de AVM clássico, de aumento de volume muscular clássico, o trabalho de hipertrofia clássico. Então esses aspectos têm que ser levados em consideração na hora de nós pensarmos quantas vezes por semana. Também tem que se pensar qual é a sua experiência de treinamento, qual é o seu histórico de treinamento. Se você está iniciando, é a primeira vez que faz um trabalho de força, é um determinado histórico. Se você já vem treinando há 5 anos, hipertrofia, se você já tem um bom desenvolvimento muscular, se você já treinou outras vezes força, já é outras questões que nós temos que levar em consideração para poder fazer essa interpretação de qual a dose de frequência semanal mais adequada para você fazer. Então eu diria que o mesmo grupo muscular entre 2 e no máximo 3 vezes por semana treinando força, no geral, de forma genérica, estaria adequado. Agora você tem que avaliar essas questões que eu acabei de falar, sua experiência, seu histórico, seu nível de condicionamento físico atual e essas questões que você vai trabalhar com as repetições por série e o tempo de intervalo que você vai levar em consideração. Uma outra pergunta que o Fernando fez aqui é qual seria o número de séries e exercícios por grupo muscular. Esse é outro ponto importante que o nível de condicionamento físico de você, Fernando, é fundamental. Se você é a primeira vez que está fazendo um trabalho de força, não tem ainda um desenvolvimento muscular muito grande, está fazendo a quebra do trabalho de hipertrofia para o trabalho de força, pela primeira vez começou a treinar hipertrofia, por exemplo, há 6, 8 meses, e está fazendo um primeiro treino de força para fazer uma quebra, um upgrade na força e voltar a trabalhar a hipertrofia, você está com um nível de condicionamento físico que eu tenho que levar isso em consideração na hora de pensar séries. Aí eu diria que 2 a 3 séries, 1 a 2 exercícios por grupo muscular estariam bons. Talvez até 3, aí depende muito como você vai suportar essas cargas de treino. Agora vamos imaginar que você tem um lado bem diferente, vamos para o lado oposto. Você já treina há 5 anos, você já tem um desenvolvimento de massa muscular bem significativo, você já treinou outras vezes força, você já tem uma experiência muito grande com treinamento de força, já tem um desenvolvimento muscular significativo com esse treinamento de força. Eu diria que nesse caso você vai suportar, tende a suportar um volume de treinamento maior. Claro, eu falo tende a suportar porque tudo depende na prática. Nós estamos colocando aqui orientações, mas na hora que você vai executar em si os exercícios é o momento que a gente vai definir exatamente o que cargas você consegue ou não suportar. E diante disso a gente interpreta a dose adequada de carga de treinamento. E quando eu falo de carga de treinamento, eu falo de frequência semanal, eu falo de número de séries, eu falo de que intervalo de descanso nós vamos colocar e o número de exercícios por grupo muscular, justamente as suas perguntas. Então eu estou colocando aqui algumas interpretações para que você pense melhor o seu treinamento. Nós não temos no Treino em Foco como definir um treinamento para você. Isso você vai ter que avaliar dentro das condições que eu estou tentando descrever algumas linhas de pensamento e raciocínio para você. E o Fernando ainda coloca aqui
que na academia que ele treina existem pesos insuficientes para trabalhar agachamento e o leg press, no caso do treinamento de força. E ele pergunta qual o exercício melhor então para ser substituído. Eu diria que você pode então colocar esse agachamento e leg press depois de outros exercícios que você já treinou força, para já ir com uma certa pré-fadiga para esses exercícios e com isso talvez você consiga capitalizar, usando os pesos que a academia tem à disposição, você teria condições de fazer um bom treinamento de força, já que já vem com algum grau de fadiga de outros exercícios de membro inferior. Mas entre as substituições que você poderia fazer, você poderia pensar aí no avanço como um exercício interessante para fazer. Talvez também o levantamento terra poderia ser utilizado. Só lembrando que o levantamento terra, bem diferente do leg press, ele solicita fortemente a musculatura eretora da espinha, coisa que no leg press não é solicitado, ou pelo menos não é solicitado de forma intensa, como é no levantamento terra. Então depende muito do que você quer também introduzir de trabalho para a musculatura das costas, de sustentação postural. Esse é um dado que você tem que pensar. Eu diria que o avanço pode ser, nessas condições que você descreveu aqui, talvez a substituição melhor. E conversando com a equipe Treino em Foco antes da gente gravar esse vídeo, a gente debateu também uma possibilidade que parece bastante lógica. Você pensar na possibilidade de trocar de academia. Porque se você está numa academia onde você vai treinar força, não tem quilagens, não apresenta anilha suficiente para que você treine, você está pagando uma academia que não lhe oferta condições de treino que você precisa. Então, se houver outras academias próximas ao local da sua residência e que você tiver condições de treinar e que lhe dê condição real de treino, você deve pensar com carinho nessa possibilidade também. Então fica aí, Fernando, várias opções dentro das perguntas que tu fizeste aí ao Treino em Foco. Eu tentei aqui trazer algumas informações para que você possa raciocinar. Fazer prescrição de exercício, o Treino em Foco não faz, porque não há condições da gente fazer nessa distância sem ter informações mais detalhadas. Mas de qualquer forma, acredito ter ajudado ao Fernando a raciocinar um pouco melhor o treino dele e também a outros seguidores do Treino em Foco que porventura possam estar na mesma condição, fazendo uma troca de um trabalho de hipertrofia para um trabalho de força momentâneo por algumas semanas para fazer aí uma potencialização no recrutamento de unidade motora, na sincronização de unidade motora, fazer um upgrade no treinamento voltado para um trabalho mais neural do treinamento de força e depois dar continuidade no trabalho de AVM, de aumento de volume muscular. Era isso, pessoal. Treino em Foco Responde de hoje tinha como tema esse, do Fernando Vilas Boas. Um grande abraço para vocês, aguardo vocês na próxima quarta-feira em mais um Treino em Foco Responde. Até lá! A questão de termos um desenvolvimento corporal adequado para um corpo perfeito, também nós podemos questionar o que seria um corpo perfeito nessas condições. Mas como ele colocou na citação, nós interpretamos como um corpo musculoso, forte e bem definido, como o Felipe Franco. Então nessas condições nós temos que imaginar que sim, treinamento por um bom período de tempo, aí podemos raciocinar até com anos de treinamento, bem executado, bem feito, com a carga adequada de treinamento, mais uma nutrição também bem feita, bem regulada,